A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Lauro gravando mais de um vídeo para a edificação do povo de Deus. Veja bem, me ajude a julgar a palavra do Senhor. Você que é inscrito, compartilhe. Você que não é, se inscreva. Clique no joinha, compartilhe, porque com isso só ganhará o reino de Deus. Vocês me conhecem, eu congrego com o pastor Nicodemos A.D. Marataízes e procuro dentro desse ministério que Deus me deu pregar a palavra de Deus como a palavra é. E neste vídeo eu vou pregar sobre um tema do Getsemane à cruz. Do Getsemane à cruz. Jesus tinha consciência do seu ministério, sua vida, sua morte e a sua ressurreição. Ninguém pegou Jesus de surpresa, pois no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, o versículo de número 8, diz que ele foi o cordeiro que foi morto, é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus, na sua presciência, sabia que o homem iria falhar e que nenhum homem era poderoso para pagar o alto preço para resgatar a humanidade da escravidão do pecado. No entanto, a Bíblia diz que Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo de número 2, dos versículos 6 ao versículo de número 11. No entanto, no capítulo de número 19, versículo de número 30, do evangelho que escreveu João, o apóstolo amado, quando Jesus consumou na cruz do Calvário, concluiu o que o Pai planejou desde a fundação do mundo, ele disse: Pai, está tudo consumado. Tudo o que o Senhor deixou escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, eu estou realizando, eu realizei. Lucas 24, 44. No entanto, nós vamos observar que no capítulo de número 22 de Lucas, o versículo de número 14 a 15, após a ceia, Jesus foi para o Getsemane. No capítulo de número 22 de Lucas, o versículo de número 14 até o 15, a Bíblia diz que após a ceia, Jesus foi para o Getsemane. No Getsemane, a Bíblia diz que ele pôs a orar. Lucas 22, 44. Ele orou com tanta intensidade que dos seus polos, do seu suor, caiu grandes gotas de sangue. Isso acontece quando uma serpente venenosa pica uma pessoa e começa a fazer o efeito, então começa a romper os vasos capilares e começa a gotejar sangue. No entanto, o que Jesus estava passando no Getsemane é o que está escrito no Salmo de número 116, o versículo de número 3. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Era a angústia do inferno se apoderando dele. Laço de morte, o sofrimento intenso. Ele orou com muita intensidade, mas os seus amigos, que deveriam estar acordados, estavam dormindo. Pedro, Tiago e João. Vamos para a frente mais. No capítulo de número 14 de Marcos, o versículo de número 14 a 45. Capítulo de número 14, o versículo de número 43 a 45, a Bíblia diz que Jesus é preso. Foi traído por Judas Iscariotes com um beijo. A Bíblia diz, então, Jesus entre os soldados
no capítulo de número 15, o versículo de número 16 a 20 de Marcos, diz assim, um texto de Salmos 22, o versículo de número 13, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Fala aqui dos carrascos impiedosos que pegaram a Jesus, chicotearam, bateram, colocaram uma cruz sem piedade. Aqui fala desses touros, fortes touros de Bazã, fala da impiedade dos carrascos dos soldados romanos. Começou o martírio agora indo para a cruz do Calvário. No capítulo de número 27 de Mateus, o versículo de número 28 a 31, fala do começo do martírio. Isaías profetizou a respeito desse sofrimento, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o dos outros qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Veja que Jesus já estava sanguentado, a coroa de espinho na cabeça. A Bíblia diz como pasmaram muito à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, veja, tão desfigurada, ele sofrendo sozinho como um cordeiro levado diante dos seus carrascos para o matadouro. A Bíblia diz que era tão desfigurado mais do que o outro qualquer, e a sua figura mais do que os outros filhos dos homens, ou seja, dos dois ladrões que foram com ele para serem crucificados na cruz do Calvário. Isaías 52, o versículo de número 14. Muitos, porém, ficaram espantados quando viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia um ser humano. Veja o sofrimento do seu Cristo. Veja o alto preço que ele pagou, querido, para nos trazer uma poderosa salvação. Jesus se sente só. Diz aqui, Salmo de número 69, o versículo de número 20. Afrontas me quebraram o coração, e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que estivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Imagine Jesus olhando em busca de um amigo para que naquele momento pudesse pelo menos acompanhá-lo na sua dor, mas não teve ninguém. Onde estava Pedro? Onde estava André? Onde estava João? Onde estavam os seus apóstolos? A Bíblia diz, afrontas me quebraram o coração, e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, por consoladores, mas não os achei. Onde estavam os seus amigos? Foi necessário um tal Simão Cirineu passar e alguém forçar a levá-lo à cruz, ajudá-lo a levar a cruz. Pensa, Simão Cirineu mudou a história, pois naquela manhã de sexta-feira, ele não esperava que entrando em Jerusalém ele seria forçado a levar a cruz de Jesus. No entanto, se nós olharmos a história desse homem, foi mudada. Quando você se esforça por levar o Evangelho, por pagar um alto preço sem negar o Jesus, a sua história é mudada. No entanto, Jesus aqui não achou ninguém. Mas veja que Deus quis moê-lo e foi do agrado do Pai. A Bíblia diz em Isaías 53, o versículo de número 5, 7 e 10, diz assim, foi do agrado do Pai moê-lo. Moê-lo aqui é Getsemane, prensa de azeite, passar pela moenda. Jesus passou pela moenda do Pai. Ele foi gemendo, mudo, como um cordeiro diante dos seus tosqueadores. Ele foi levando a cruz, porque sabia que através da cruz estava o meu e o teu e o pecado de toda a humanidade.
A Bíblia diz, Deus colocou toda a sua indignação sobre o próprio Filho, Deus não poupou. Romanos 8:32 diz que Deus, que nem a seu próprio Filho poupou, antes se entregou por nós, porventura com ele não nos dará todas as outras coisas? Na cruz, Lucas capítulo de número 12, versículo de número 50. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Jesus sabia da sua missão e diz, mas existe um batismo, o batismo do sofrimento, o batismo da cruz. Ao versículo de número 14 a 16 do Salmo de número 22 diz assim, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apegou ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Sofrimento do Cristo, sem piedade. Os cães aqui fala daquele que é corrupto, daquele que não tem compaixão, daquele que rosna ferozmente, sem piedade, mata a sua presa. Assim eram os soldados, assim eram os homens da lei, não tiveram compaixão do Cristo, o Filho de Deus. O versículo de número 7 e 8 diz assim, todos que me veem zombam de mim, estende os lábios e maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor que os livre, pois nele tem prazer. Zombaram de Cristo, zombaram do Filho de Deus. O último clamor agora na cruz, Jesus sendo pregado. O último clamor da cruz no Salmo de número 22, o versículo de número 11. Deus meu, por que me desamparaste? Assim ele na cruz do Calvário exclamou. A própria natureza se revolta pelo clamor de Cristo. Diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a face da terra. No capítulo de número 27, os versículos de número 57 a 60, diz no sepulcro e o cuidado de José de Arimateia, levando Jesus na cruz. Mas antes de Jesus levar o corpo de Jesus para a cruz, após a morte, quando a natureza se revoltou, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que as pedras se removeram. Muitos corpos de santos que achavam no sepulcro ressuscitou e apareceu a muitos na cidade. Mateus 27, 52 a 53. O reconhecimento do centurião que observava se de fato aquele que estava levando ao martírio na cruz de fato morreria. Quando Jesus morreu e a natureza revoltou, o centurião ele pegou na espada, capítulo de número 27 de Mateus, versículo de número 5, e o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus morre, José de Arimateia pega e coloca no seu túmulo vazio. E ali Jesus esteve guardado por soldados romanos, enviado por Pilatos. A preocupação das autoridades, Mateus capítulo de número 27, o versículo de número 62 a 65. Mas cumpre-se o que está escrito no Salmo de número 16, o versículo de número 10. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o santo veja a corrupção. Veja bem, Deus não permitiu que o seu corpo entrasse no estado de decomposição, pois ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 1
a 9. Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo de número 17 a 18. Olha, querido, Jesus ressuscitou de acordo com as Escrituras, 1 Coríntios, capítulo de número 15, dos primeiros versículos. Aqui é uma evidência que Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Marcos, capítulo de número 16, versículo de 1 a 9. E Apocalipse, capítulo de 1, 17 e 18. Promessa que Jesus nos fez. Ele prometeu no capítulo de número 28, o versículo de número 18 a 20. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, até o arrebatamento da igreja. Jesus prometeu estar conosco nesta jornada. A Bíblia diz que ele vive entre nós. Capítulo de número 18 de Mateus, o versículo de número 20, a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente no meio deles. No capítulo de número 2 do livro do Apocalipse, a Bíblia diz que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, ele viveu intensamente. Jesus cumpriu a sua missão. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai, e ele um dia há de buscar o seu povo. Do Getsemane à cruz, do Getsemane à cruz. E hoje você deve valorizar o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.